A economia brasileira deve crescer menos de 1% neste ano, segundo analistas do mercado financeiro. Esse cenário, somado à alta na inflação, faz o país caminhar para um quadro chamado de estagflação. O ritmo da máquina nesta fábrica de pentes e escovas engana. A produção nesta empresa desacelerou e o faturamento caiu 15% em junho. Falta de demanda e estoques em alta. O problema se reflete na geração de empregos. O trabalhador observa que o número de empregos diminui. Ele observa que a produção está caindo e ele poderá ser candidato a ser dispensado. O que ele faz? Ele se resguarda, ele deixa de comprar, passa a comprar só o necessário. Repor a despensa de casa também não está fácil. O consumidor olha e o carrinho continua vazio. Mais dinheiro no bolso para pagar as mesmas coisas que eu comprava antes com menos. A mistura destes ingredientes, inflação em alta, produção e geração de empregos em baixa, introduziu no cardápio da economia um novo prato, indigesto e de nome estranho: estagflação. Estagflação é um acrônimo, tá? Que é uma junção da palavra estagnação e a palavra inflação. O termo foi criado nos anos 70 para descrever a economia mundial depois do choque do petróleo, quando o reajuste dos combustíveis provocou elevação repentina de custos, que fez a inflação aproximar-se de 10% ao ano em alguns países. O IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, atingiu em junho 6,52% no acumulado em 12 meses, acima do teto da meta do governo, que é de 6,5% para este ano. O índice mais recente da atividade econômica, uma espécie de termômetro da produção no país, recuou 0,18% em maio, na comparação com o mês anterior. Os números afetaram a estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano, que pela primeira vez ficou abaixo de 1%, conforme boletim divulgado pelo Banco Central. No ano passado, o Brasil cresceu 2,5%. Este economista afirma que o cenário de estagflação não está configurado, mas ganha corpo também pela falta de confiança dos investidores e da própria população. Não adianta você dizer que a inflação está sob controle se a cada quinzena ou a cada mês que a população vai no supermercado e o preço que ele pagou no mês anterior está diferente ou está mais caro do que está pagando esse mês. É uma sinuca de bico, né? Porque de um lado tem que subir juros para controlar a inflação, mas isso gera uma estagnação ainda maior. Só a gasolina, que tem um preço controlado pela Petrobras, justamente para não pressionar ainda mais a inflação, está defasada em 5%. Espera-se que, em algum momento, uma questão de tempo, se dê esse reajuste. Tem como sair dessa sinuca de bico, na opinião de vocês? É difícil. O setor elétrico, por exemplo, tem um rombo, ninguém conseguiu estimar o valor, mas o mínimo, o valor, 25 bi, graças à irresponsabilidade daquela baixa da tarifa, expansão da linha branca e o Tesouro subsidiando as empresas. Foi uma catástrofe feita aos últimos 2, 3 anos e tal. A situação é muito grave, porque na hora que você começar a liberar os preços das tarifas públicas e passar pela gasolina, a inflação está fora da meta há anos. Está acima da meta. Acima do centro da meta. Centro da meta, só para a isso. gente deixar claro. Deixar bem claro. Há uma outra coisa importante que é o seguinte, a inflação que aparece, claro, no índice, ela é a média. Agora, se você for olhar em alguns supermercados, alguns alimentos, a parte de perfumaria, etc., você escolhe algumas áreas, você percebe que houve uma disparada. Quem vai só diz que não aumenta os preços, quem não vai à feira ou ao supermercado. Por outro lado, a economia, basta ver o índice, se vocês olharem, hoje é fácil, está tudo digitalizado na internet. Veja em janeiro ou em dezembro do ano passado, quanto o ministro da Fazenda disse que o Brasil ia crescer nesse ano. A projeção, mais uma vez, totalmente errada. É estilo Felipão a projeção, não acerta uma. Ou seja, a nossa solução, o que nós estamos hoje, vamos crescer menos que 1%, 0,9%, alguns estão estimando. Inclusive, eu tinha dito a semana passada isso daqui, portanto, não é pessimismo, é realismo. Então, nós estamos com uma indústria sucateada, há um processo de desindustrialização, uma ênfase no setor primário. Hoje nós temos uma estrutura neocolonial da economia brasileira. E, é claro, a inflação, em suma, nós passamos um momento muito difícil e não vão dizer que é mundial. Que não é verdade também. Compare se quiser comparar com os tais BRICS ou com os emergentes, compare com a Ásia, com os outros países. Em suma, nós vemos uma situação de desgoverno econômico. Agora, só para concluir, não é estagflação, viu? Na minha leitura de historiador, quando você combina estagnação e inflação, a inflação ela está no mínimo a dois dígitos, né? Quando esse conceito nasceu,
que era aplicado ao Brasil nos anos 80 e início dos anos 90, é quando você tinha uma inflação de 2 dígitos a cada mês, muitos de vocês não viram, chegava a ter inflação anual de 4 dígitos, acima de 1000%, e uma estagnação econômica. Agora, apesar de todos os pesares que eu disse, a inflação ela está em 1 dígito anual, né? É uma questão polêmica mesmo. Samuel Pessoa escreveu um artigo recentemente na Folha de São Paulo e usou o termo, por isso que a gente acabou também utilizando aqui. Ayrton, o Robson Santos no Facebook pergunta o seguinte: da forma como está nossa economia, é possível entrarmos em recessão ainda esse ano? Eu aproveito para embutir na pergunta a você também, se o remédio até agora tinha sido alta de juros, ele se tornou um remédio amargo demais, se levarmos em consideração que ele pode levar a uma recessão? Alta de juros não é remédio para nada. Alta de juros é lucro para banqueiro, é lucro para capital financeiro, é desviar a atividade do país para os lucros bancários e tirar da atividade produtiva. Então, não é por aí. Eu discordo completamente. No ano passado, aqui nesse programa, mais ou menos foi no mês de junho, surgiu de novo essa história da estagflação, não é? Quais são as características da estagflação? Taxa de desemprego alta, não é o caso. Segundo, taxa de inflação fora da meta. A inflação está dentro da meta, reconhecido por todos, até não da meta propriamente dita, está lá no limite da meta, que é de 6,5%. E, por último, o país pode chegar a um crescimento do PIB de 2%, é o que dizem os últimos analistas que eu li. Eu me lembro muito bem que naquela época se dizia, este ano, 2003, o PIB vai crescer menos de 1%. 2,7%, agora há pouco, 2,5%. 2013. O ano passado. Quer dizer, nós estamos numa campanha eleitoral. Eu já vejo candidatos usando essas teses todas para provar que a causa de tudo isso é o mau governo. É claro que a oposição tem que fazer isso, e faz até com competência, mas não deixamos enganar a esse ponto. Nós estamos vivendo uma situação difícil, mas não estamos nesta fase de estagflação, porque isso é uma coisa... eu vejo os economistas falando sobre isso, e vejo todos eles vinculados a uma empresa que montou para consultas no mercado financeiro, ou são ex-funcionários do Banco Central. Eu não vejo um economista independente que tenha sido chamado à fala para dizer o que acha disso. Mas, na verdade, não há essa possibilidade. Está se repetindo a mesma campanha que se fez em 2013, foi desmoralizada ao final do ano. Mas o dado não é do Banco Central? Não, é a projeção do mercado. E o Banco Central? Não, o Banco Central também faz sondagens ao mercado, se chama Boletim Focus, mas não é esse. Mas 0,9. Lembrar que é uma situação muito grave da economia. Aí eu vou falar de novo? Não, você já falou bastante. E ele abre e fecha. O espaço aqui é sempre democrático. Tá bom. Vamos tocar o jornal. Tá bom. Passa de 507, muitas mensagens no Twitter, muitas mensagens no Facebook, e eu quero dizer que nós vamos sempre aqui no Jornal da Cultura respeitar o espírito crítico, mas sempre ouvindo os dois lados, tanto aqui na bancada quanto nas reportagens que nós fizemos e também pela internet.